retomando sempre a ideia de que alimento é vida, é importante constantemente nós revermos como a cadeia produtiva de alimentos deve ser revista, redesenhada para se adequar à realidade do mundo moderno e, sobretudo, se alinhar às iniciativas voltadas para a sustentabilidade, para o apoio às comunidades, especialmente as mais vulneráveis, e enfim, mover esforços para que o mundo seja melhor, porque certamente no bem-estar das pessoas, para alcançar essa condição de algo melhor, os alimentos ocupam um lugar central. Uma versão bastante simples da cadeia de suprimento de alimentos é essa na qual nós já citamos várias vezes, que vai desde o suprimento de insumos agrícolas ao processo de produção primária, a um processamento primário, a um processamento secundário, o processo de distribuição, até que se diversifiquem basicamente dois tipos de serviços de alimentos, basicamente. O varejo, supermercados, lojas e similares, e no setor de refeições, envolvendo restaurantes, escolas, etc. E, claro, na ponta disso tudo, a alimentação doméstica. Então, esta é uma versão simplificada, mas que dá conta de conter tudo aquilo que é a complexidade da cadeia de alimentos. E é exatamente essa estrutura de cadeia produtiva de alimentos no mundo hoje que causa muita preocupação. Então, em vários momentos nós nos referimos ao que é o papel das Big Foods e do ponto de vista do varejo propriamente dito, como isso se consolida. Esse é um relatório da Oxfam Internacional e que critica duramente essa cartelização do comércio de alimentos no mundo. É um relatório chamado Por Trás das Marcas, Justiça Alimentar e as 10 maiores empresas de alimentos e bebidas. Sobretudo porque, como nós vamos ver, esse modelo ele é altamente concentrador de poder e de renda. Então, no mundo que tem 7 bilhões de consumidores, nós temos 1,5 bilhões de produtores e pouco mais de 500 empresas controlam 70% das nossas escolhas de consumo quando nós nos referimos a essa cadeia produtiva de alimentos. Então, uma altíssima concentração de poder na mão de um número relativamente pequeno de empresas. Mesmo em sites que têm uma visão muito liberal da economia, como é o caso da revista Forbes, nós encontramos esse tipo de crítica, né, em um dos seus articulistas, né, que é a Aman Singh, que diz que o sistema alimentar mundial não é um mercado competitivo de pequenos produtores, mas um oligopólio. O que as pessoas comem é cada vez mais impulsionado por algumas empresas multinacionais de alimentos e que, portanto, estabelecem tendências para a produção e consumo que privilegiam os interesses econômicos em detrimento da qualidade da saúde das pessoas. Um outro relatório da Oxfam coloca em questão o quanto essa cadeia de suprimento, envolvendo sobretudo os supermercados, é desfavorável para quem trabalha nelas. E vamos incluir isso toda a cadeia, desde a produção até o alimento colocado na gôndola do supermercado. Portanto, essa própria estrutura de cadeia muitas vezes desfavorece o trabalhador, explora o trabalhador
e leva a um nível de sofrimento, comercializando algo que, inclusive, deveria ser livre disso. Então, o retrato que a gente tem dessa concentração envolve toda a amplitude da cadeia, dos insumos e serviços até o varejo lá na ponta. Então, o que esse relatório da Oxfam denuncia é que, embora muitas vezes o produtor ele tenha um elevado esforço e se sacrifique na produção do alimento, ele tem um rendimento pequeno, enquanto que as grandes companhias têm um lucro grande. E isso é mostrado aqui de uma maneira muito, muito clara, no qual nós vamos ver aqui na ponta que as companhias, né, responsáveis pelo fornecimento de sementes, fertilizantes, etc., cresceram 0,4% em relação a 1995. Já, olhem só, os produtores tiveram uma diminuição ou uma perda de 13,1%. Enquanto que aqui quem faz os negócios, a indústria também teve perdas, percebam, né? E os supermercados tiveram um crescimento de 11,5%. E é muito interessante ver que essas cadeias de venda de alimentos no varejo crescem de tal forma, muitas vezes, a suprimir o comércio pequeno, em municípios pequenos. Por exemplo, aquela tradição de pequenas vendas em varejo, dos armazéns, das vendas da esquina, isso tem sumido exatamente por esse processo de expansão varejista cartelizado. Esse é um documento produzido pela Fundação Ellen MacArthur e pela Fundação Calouste Gulbenkian, um documento produzido em Lisboa, Portugal, e que ele traz um conceito que é interessante a gente discutir quando fala em possibilidades alternativas para a produção e especificamente para a produção de alimentos, que é a ideia da economia circular. A economia circular, ela se contrapõe ao modelo tradicional de economia por não contar com essa linearidade econômica, ou seja, de que esses processos dentro do mundo econômico, de que eles não sejam numa via de mão única, de que eles levem em conta vários aspectos relacionados à vida das comunidades, relacionados à proteção ambiental, relacionados à otimização de recursos, e que tudo isso é compatível, inclusive, com riqueza econômica, mas não riqueza econômica colocada acima de tudo. Então, há vários aspectos interessantes desse conceito de economia circular e que dizem respeito na produção e no comércio de alimentos, de que haja uma transição de mão dupla, né? O trânsito de mão dupla entre alimentos que são comercializados, de resíduos que são aproveitados, de insumos que são utilizados numa escala menor. Então, há essa proteção, essa preservação do que é um capital natural, né? O capital da natureza, os recursos humanos, os recursos florestais, os recursos do solo, otimizar a produção, né, de uma maneira racionalizada, trabalhar com a ideia de ciclos e de que esses ciclos possam ser fechados, de que eles possam estar integrados. Nesse sentido,
dentro da produção surge um conceito que esperamos seja uma tendência cada vez maior para o futuro, né, que é da logística reversa, ou seja, que quando os produtos eles são enviados para o mercado, de que parte deles já se preveja o seu retorno para a reciclagem e que as empresas se comprometam com isso também. O questionamento da própria eficiência do sistema, ou seja, um processo de racionalização dos recursos, mas também um processo constante de visão crítica em relação ao uso dos próprios recursos. E, claro, tudo isso num perfil societário pactuado entre os diversos membros dessa sociedade, né? A sociedade civil, os governos, as instituições. Então é fundamental que esse conceito se dissemine. Da mesma maneira que é interessante pensar também na alternativa ao modo produtivo tradicional de alimentos, que se pense na possibilidade das cadeias curtas de alimentos. Então, essas cadeias curtas, elas envolvem o seguinte, então, vejam só, nessa ponta nós temos aqui a produção de alimentos, né? Nós temos as propriedades que produzem os diversos tipos de alimentos, há uma logística de transportes até isso chegar à indústria, há uma logística de transporte de que a indústria também promova a distribuição desses produtos até que eles cheguem aos consumidores. Mas veja, se não é necessariamente um modelo que possa ser aplicado a todo e qualquer tipo de alimentos. Nós podemos ter a possibilidade de que essa relação se dê de uma maneira mais próxima. E aí, esse conceito já não é necessariamente um conceito novo. Nós temos aí há pelo menos 2 décadas ou quase 3 décadas no qual esse conceito de cadeia agroalimentar curta foi lançado e que ele aponta para essa tendência de que cadeias complexas podem ser repensadas e encurtadas, que elas se adaptem e se modifiquem de tal modo que se agrega valor a produtos, a alimentos, se estabelece valores de procedência e de qualidade para esses produtos e se estabelece não apenas um processo de reespacialização, ou seja, de uma releitura do próprio espaço, não é de que o espaço geográfico do comércio ou da relação entre produtor e consumidor seja mais curto, mas também um processo de ressocialização. Quem vende, quem compra, muitas vezes estabelece uma relação próxima. E um exemplo extraordinário dessas cadeias agroalimentares curtas são as feiras de produtores, no qual o processo de transferência de renda é direta, você está pagando para quem produz o alimento. E o processo de transferência dos bens também é direto, você está recebendo daquele que o produziu. Então, o desenvolvimento dessas cadeias curtas, ela dialoga com a cultura das comunidades, preserva a cultura, fixa as pessoas na sua atividade rural, valoriza o trabalho rural e valoriza o alimento como um produto, sobretudo se esse alimento vem de um modelo de agricultura agroecológica e ou orgânica. Então esse é um documento que foi produzido por uma Câmara Europeia, né, uma parceria para a inovação na agricultura, e é um modelo muito interessante porque ele dimensiona exatamente isso que nós estamos falando, da cadeia curta, nos espaços que nós estamos acostumados a ver, dominados pela Big Food, né? Então, os produtores, aqueles que processam alimentos, aqueles que transportam, aqueles que vendem no varejo, os restaurantes que consomem para vender essa comida reelaborada, né? E lá na ponta o consumidor. Então,
é bastante interessante a gente pensar que essas cadeias curtas elas podem suprir necessidades de incremento de renda e de motivação mesmo nas comunidades. Né? Então, em bairros, em cidades de médio e pequeno porte, essas cadeias curtas elas são altamente viáveis. E alguns exemplos de cadeias curtas, a Europa já desenvolve há muitos anos, né, na indústria de queijos, na indústria de vinhos, na indústria de conservas. Então, seria um modelo que a Europa tem, que pode ser aplicado, e o Brasil tem muito potencial para isso, né, na produção de diversos tipos de alimentos. E focando em três linhas distintas, né? O desenvolvimento de novos produtos e processos, na reestruturação ou nos processos de inovação comercial e no link entre as áreas urbanas e rurais. Vejam que muitas vezes esse processo de transformação dentro desses três pilares colocados aí não significam grandes transformações em relação ao que os produtores já fazem. A grande mudança se dá, sobretudo, nas relações entre os diversos entes envolvidos nisso. Então, às vezes, os produtores, o passo inicial é organizá-los na forma de uma associação ou de uma cooperativa, promover cursos de capacitação para que eles agreguem valor a determinados produtos, incrementar determinados processos tecnológicos que eles já fazem, né? Ou seja, do trabalho da ordenha e a oferta do leite in natura, agregar valor fazendo diferentes tipos de queijo, organizando esses produtores de tal forma que eles consigam, de um ponto de vista logístico, ter uma maior facilidade para o escoamento da sua produção, e do ponto de vista do consumidor, fomentar nas comunidades a necessidade de fazer com que essas cadeias sejam acolhidas e incentivadas. Da mesma maneira também que o poder público precisa colaborar na formulação de políticas públicas para viabilizar essas iniciativas. E vem, diante disso, né, uma questão que é igualmente importante, que é a do consumo e da responsabilidade social. Voltando para essa estrutura simples da cadeia de suprimentos, nós vamos ver que, embora ela tenha um fluxo linear, vamos dizer assim, praticamente em todos os pontos há perdas. E estas perdas, elas alcançam um valor altíssimo, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista das calorias que se perdem em alimentos que não são consumidos. Então, o primeiro ponto é a consciência ambiental. Não é possível ter matrizes de produção de alimentos que agridam o meio ambiente. Então, extrativismo puro e simples, sem nenhum tipo de recomposição, a conversão de áreas de proteção ambiental em pastos, queimadas, degradação ambiental, etc. Tudo isso deve estar presente na consciência do consumidor sobre qual é o sistema alimentar no qual ele está inserido e se os produtos que ele consome estão dentro de um sistema alimentar que ele considera inadequado do ponto de vista ambiental. Isso é muito importante. Ter um entendimento do que era o poder dessa Big Food e, conhecendo exatamente esse perfil dessa Big Food, ter alternativas que sejam não Big Food. Ou seja, escolher pequenos e médios produtores, ao invés de escolher aqueles que estão simplesmente interessados em poder econômico. Outro aspecto importante é o modal de transporte, né, que é uma dificuldade enorme dentro do escoamento da produção no Brasil, que o modal de transportes brasileiro
predominantemente ou é majoritariamente rodoviário, e isso implica num conjunto de perdas muito grandes. Essa é uma outra virtude das cadeias curtas, que a distância a ser coberta entre a produção e o consumo, do ponto de vista geográfico, é sempre menor. Os pontos de venda, então, é importante que a gente entenda que há um valor em si mesmo nos mercadinhos da esquina, naqueles comércios que são uma tradição familiar, nas feiras de produtores, no pacote de produtos orgânicos que às vezes os produtores vendem antecipadamente, e, por fim, na relação que o próprio consumidor tem com isso tudo. Então, é extremamente importante que o consumidor ele reveja todos estes 5 pontos anteriores no processo de definição da sua escolha do que estará presente no prato dele. Esse é um retrato que nasce de uma campanha, né, dentro da Fundação Grupo Boticário, e que aponta que 33% dos alimentos, em média, são perdidos ou desperdiçados. Porque perdas ocorrem, isso é inevitável em função de algum tipo de degradação natural do alimento, ou decorrente de alguma alteração climática, enfim. Mas o desperdício é inconcebível. Então, esse é um retrato horroroso, né, de que 1/3 dos alimentos no Brasil, 1/3 dos alimentos produzidos, eles acabem sendo desperdiçados. Esse é um relatório que resulta de um intercâmbio entre o Brasil e a União Europeia sobre o desperdício de alimentos, publicado em 2018. E ele traz alguns dados muito interessantes para nós sobre o que é o nosso perfil de desperdício, né? Então, esses dados apontam o seguinte, que em média, né, as famílias desperdiçam 353 gramas de comida por dia, o que equivale a quase 130 quilos por ano, né? Do ponto de vista do consumo per capita, é o equivalente a pouco mais de 40 quilos por pessoa. Então é inacreditável a quantidade de alimento que se desperdiça, né? O arroz vem aí em primeiro lugar no ranking do desperdício, 22%, seguido da carne bovina, do feijão e do frango. Então, um retrato assim, desolador, né? 52% daqueles que responderam a essa pesquisa consideram importante ter fartura. Então, é algo que precisa ser desfeito do ponto de vista cultural, né? De que fartura se vincule a desperdício e que provisionamento também se vincule a desperdício, ou seja, provisionar comida, eu planejar o que eu vou comer ao longo de X tempo, é algo muito interessante e positivo, mas não é de forma alguma quando isso resulta em desperdício. 77% dos respondentes, né, consideram importante que a comida seja fresca, 68% consideram importante que a despensa esteja cheia, muitas vezes sem levar em conta se efetivamente usarão aquilo, não é? 77% afirmam fazer comida em casa 2 ou mais vezes ao dia, né? 56% preparam comida 2 vezes ao dia em casa, 61% das famílias priorizam uma grande compra mensal de alimentos, o que reflete também algo que é cultural, que é uma escolha que recai sobre alimentos, em geral, alimentos processados e ultraprocessados, em detrimento de alimentos frescos.
E 43% concordam abre aspas, né, os conhecidos jogam comida fora regularmente, fecha aspas. Ou seja, o comportamento esbanjador e desperdiçador é sempre no outro, né? E dentro desses resultados, é interessante que o brasileiro, ele considera aí, ó, veja, 25%, ter comida suficiente para todos na mesa. Que a comida seja gostosa e saborosa, e aí em 15% evitar o desperdício de comida. Então, em quase metade das respostas aí, a gente tem dois critérios que não estão necessariamente vinculados à sustentabilidade. Ou seja, tem que ter comida suficiente e ela tem que ser gostosa e saborosa. Mas muitas vezes isso está descolado se a quantidade de alimento preparada está adequada para o número de pessoas que a consumirão, né? E diante disso, entre sustentabilidade e condições de mercado, quais escolhas o consumidor pode ou deve fazer? Bem, essa é uma questão que envolve uma consciência ambiental crítica, que envolve também a ideia muito clara de que os sistemas alimentares, eles têm tudo a ver com o que é o conjunto de valores das nossas vidas. E eu gostaria que vocês pensassem que aquilo que nós seremos como uma comunidade futura tem tudo a ver com a nossa própria percepção sobre aquilo que a gente come. Ou seja, no momento em que nós compramos um conjunto X de alimentos, nós estamos fazendo uma escolha que é mais do que a escolha do nosso suprimento calórico diário. É uma escolha também política. É uma escolha que tem repercussões, que envolve essa decisão política, que envolvem o bem-estar das comunidades e envolve também a sua saúde e a saúde dos outros. Alguns pesquisadores usam uma expressão que é a sindemia. O que é a sindemia? É a superposição de várias epidemias. Então, hoje nós vivemos em um mundo que tem quase 900 milhões de pessoas que passam fome ou que sofrem de desnutrição. No outro extremo, 1 bilhão de pessoas sofrendo de obesidade. E, além disso, nós vivemos uma condição que é terrível, que é o das variações climáticas que têm se relacionado ao aquecimento global. Então, a superposição desses processos, alguns pesquisadores chamam de sindemia global. Então, diante disso, é fundamental repensar aquilo que nós comemos. É fundamental, na condição de consumidores, repensar quais alimentos nós devemos comprar e por quê. Essa é uma questão interessante. Então, essa consciência ambiental, ela tem que crescer e ela tem que alcançar os nossos hábitos alimentares, tem que alcançar a definição da nossa dieta. Isso tem que envolver também mudanças que vão além de uma esfera pessoal, isso tem que envolver uma consciência planetária, isso tem que ser disseminado, isso tem que ser incentivado por meio de processos de educação ambiental, por processos do nosso envolvimento também na formulação de políticas públicas. Nós devemos cobrar aqueles que nos governam em relação a políticas públicas que façam a opção por modos de produção mais sustentáveis. As iniciativas nessa direção, portanto, devem ser apoiadas, né? Vocês bem sabem, nós citamos já os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Nós devemos pensar em quais desses objetivos nós podemos estar alinhados. Dentro da comunidade no qual eu moro, na universidade na qual eu estudo, na escola na qual eu estudo, enfim, o que eu posso fazer para me alinhar a esses objetivos? E, claro,
ter sempre uma consciência crítica e reflexiva para fazer com que nossas escolhas não sejam simplesmente pautadas por impulsos e sejam, sim, escolhas racionais. E indo na direção disso tudo que eu estou falando, eu vou apresentar para vocês um relatório que é o documento mais importante que eu tive a oportunidade de ver me debruçando sobre esse conteúdo que a gente está estudando. Ou seja, sistemas alimentares, alimentação saudável, saúde das pessoas, enfim, bem-estar comunitário. Então, esse relatório, não é? EAT, que está vinculado a uma das revistas mais prestigiadas no mundo científico, que é a Lancet. E esse é um relatório que foi publicado no final do ano passado para o início desse ano, e que é um relatório contundente, tecnicamente muitíssimo consistente. Há uma comissão de notáveis pesquisadores nessa área de política alimentar. Essa comissão, EAT, é presidida pelo professor Walter Willett, de Harvard, e o vice-presidente da comissão é o Johan Rockström, do Instituto Potsdam. Então, é um documento extremamente consistente. Vocês podem acessá-lo pelo link que está na descrição desse vídeo. E esse relatório, ele traz uma série de reflexões sobre a nossa forma de produzir alimentos hoje, as nossas necessidades de atender a demanda de alimentos, mas respeitando os limites dos recursos naturais disponíveis. Ele coloca de uma maneira muito clara quais são os elementos constitutivos desses diferentes sistemas alimentares, ou seja, quais são aqueles que são saudáveis e sustentáveis e quais são aqueles que são insalubres e insustentáveis, quais são aqueles que são mistos e qual é o melhor deles, no qual todos ganham. Também é muito interessante a formulação do que pode ser uma dieta saudável que dê conta de um requerimento calórico adequado para um indivíduo adulto e que se alinhe a esses princípios que nós estamos falando, né? Que ao mesmo tempo nós sejamos capazes de atender a essas pressões ambientais, né? A essas pressões sobre o nosso uso excessivo de recursos naturais, quero dizer, né? Mas ao mesmo tempo nos deem a satisfação das nossas necessidades calóricas. Então, o estudo também traz algo nessa direção. E coloca, inclusive, quais são os padrões alimentares que mais se adequam à realidade do mundo moderno, no qual a gente tem todas essas dimensões que nós discutimos, né? O aspecto político, o aspecto econômico, o aspecto ambiental e, no final de tudo, a nossa saúde. Então, os autores colocam que as dietas que fazem parte lá do sul da Ásia, então, esse perfil de dieta regional lá do sul da Ásia, eles consideram que é aquele que está mais próximo do que é uma dieta planetária, vamos dizer assim, que esteja alinhada às nossas necessidades de preservação do próprio planeta. E essas dietas, olhem só, né, que apresentação maravilhosa, né? Essas dietas, elas são dietas fortemente baseadas em leguminosas, em hortaliças,
em pouquíssimos produtos processados e praticamente nenhum produto ultraprocessado. Isso pode ser consumido de forma muito episódica, não é? E é uma dieta que hoje se alinha ao chamado flexitarianismo, que é uma tendência de consumo cada vez mais modesto de proteína de origem animal. Então são pratos fortemente baseados num conjunto de alimentos de origem vegetal, com uma porção modesta de peixe, de carne, de carne de peixe, de carne de frango, de carne bovina, mas essa é a proposta dessa dieta flexitariana. E eu deixo para vocês essa pergunta: como romper velhos paradigmas na produção, comércio e consumo de alimentos? Nós até agora vimos que há uma dimensão geopolítica da produção do alimento, nós vimos que há indicadores socioeconômicos e culturais que modulam a produção de alimento e que há indicadores ambientais que também estão fortemente associados ou que sofrem as consequências de um determinado modelo de produção de alimentos. E eu gostaria que vocês pensassem como nós superamos isso, como nós podemos caminhar ao mesmo tempo para níveis produtivos que gerem renda para as pessoas, que nos proporcionem segurança alimentar, que esses produtos sejam bons em qualidade, que eles sejam nutritivos e que sejam saudáveis. E, lógico, que em tudo isso nós tenhamos um planeta preservado do ponto de vista da qualidade do solo, preservado do ponto de vista da renovação dos recursos naturais, preservado do ponto de vista do fechamento de ciclos hídricos, da possibilidade de que a natureza não seja agredida pelo nosso próprio comportamento. Então, são essas as considerações importantes que vocês devem fazer, né? Esse é o momento da reflexão sobre o que vocês pensam acerca disso tudo e que eu gostaria que vocês compartilhassem comigo.